Boa noite, Brasil. Boa noite, povo de Deus. Meu Deus, chegamos no final. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos ao nosso encerramento. Uau! Chegamos no último dia. Passou voando, não foi? Irmã, para a senhora pode ter passado voando, mas para mim não. Eu acho que passou voando sim, para todos nós. Foi um tempo muito precioso. Eu acho que a gente tem que colocar aqui pelo menos uma palavra que resuma para você o que foram esses 21 dias. 21 vai se encerrar à meia-noite desse dia, né? Não agora, né? Mas você ainda vai ter toda a sexta-feira. Sexta-feira ela conta como o 21º, mas é o último dia, né? Deixa eu começar a dar boa noite aqui para minhas amigas. Eli, boa noite, minha amiga tão preciosa. Boa noite, Rita, Nailde, Eliomar, edificante. A Eliomar tá colocando aqui, ó, para ela foi edificante. Eu usaria também essa palavra, Eliomar. Silvia, boa noite, minha amiga linda, preciosa, enviada de Jesus. Sara, boa noite, minha querida. Aninha, boa noite, meu amor. Inês, boa noite, minha querida. Outra Aninha, lá de Sertãozinho. A Tati, boa noite, minha querida. Ela tá falando que para ela foi tremendo. Eu também usaria essa palavra. Lucimara, tremendo. Miriam, minha flor, boa noite, minha querida. Inês, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui tá aparecendo o pastor Ricardo, mas talvez seja a Laisa, minha amiga tão preciosa. Se for o pastor Ricardo também, né? Seja bem-vindo também, e se for a Laisa, minha amiga preciosa, seja muito bem-vinda. Deixa eu só ver o que foi que ela colocou aqui. Desafiador. Eu concordo plenamente. Tia Ju, boa noite, minha amiga preciosa. Boa noite. A Dina, boa noite, meu amor. Um divisor de águas, Cris, falou tudo. Olha, falar nessa palavra vai arrancar lágrimas. É a Laisa mesmo, eu, Laisa. Eu acho que se a gente falar dessa palavra, divisor de águas, eu acho que o choro ele já tá aqui, parecendo um nozinho aqui, né? Mas foram dias desafiadores, foram dias de batalhas, dias aonde tivemos que para mim foi cura, glória a Deus, Kátia, glória a Deus. Dias extraordinários, louvado seja Deus, Sara. A Tatá tá falando assim, ó, já estou ficando com saudades, eu também. A Eli, superação. Concordo, minha amiga, plenamente. Nós enfrentamos uma superação. Eu posso falar de mim mesma que eu nunca tinha vivido. Falei desde o início que os 3 dias que nós fizemos, né, de preparo, né, o que nós vamos tirar? Vamos tirar o doce, vamos tirar a guloseima, vamos tirar, né, o café. E aí, até ali tudo bem, né? E a Solange está falando, o silêncio com Deus me ensinou muito, muito, Solange, muito. E os 3 dias que nós nos preparamos, né, foi algo que talvez estavam ali sendo 3 dias comuns, né? Não que fazer um jejum seja algo comum, não é isso que eu quis dizer. Seria um jejum que talvez todos já tivessem feito, né?
um jejum de comida, um jejum de algum líquido, mas quando o Senhor ele fala audivelmente, jejum do mau comportamento, eu falei, meu Deus, o que é isso? Vai mexer com as estruturas, vai mexer com a gente mesmo, e é o que o jejum precisa fazer, mexer com a gente, né? Mexer com a nossa base, com a nossa raiz, né? Falando um pouquinho sobre raiz, podem ir colocando, tá? O que vocês vivenciaram, né? A Paloma tá dizendo, eu e meu esposo nos fortalecemos bastante na vida espiritual e está sendo maravilhoso. Louvado seja Deus. E olha o detalhe, eu e o meu esposo fico muito feliz, né, por esse propósito também ter alcançado o teu familiar, né? A Aninha tá falando silêncio para escutar. Olha, sobre esse tempo de silêncio, leve com você, carregue essa experiência, né, para a vida toda, né? A gente precisa desacelerar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês. Eu não consegui, pastora, eu com TDAH, mente não acalmava, fiquei triste, não consegui. Filha, você vai conseguir. Hoje é o encerramento do propósito, mas o que nós aprendemos, isso é bagagem para a vida inteira. Então, se veja, né, curada desse TDAH, né, se veja totalmente liberta e comece a confessar, eu não tenho mais, eu sou curado. O meu diagnóstico, eu estou falando por experiência própria, o meu diagnóstico está em Isaías 53, aonde fala que o meu Senhor Jesus levou tudo, né? Tudo, absolutamente tudo estava sobre ele, então eu não tenho nada, absolutamente nada. Então não se culpe, né? Não, isso para ela, mas serve para todos nós. Aquilo que você não conseguiu, você talvez está dizendo assim, poxa, mas porque eu tenho TDAH. Não, talvez pessoas que nem têm o TDAH também não conseguiram. E olha, não é porque nós não conseguimos em 21 dias que nós não vamos deixar de tentar daqui para frente. Isso é um treino e não é só para quem tem TDAH que ficar em silêncio é um desafio gigantesco para qualquer um de nós, porque nós não temos o hábito de ficar quietinho. O único momento que nós conseguimos ficar quietinho é dormindo, né? E pessoas com muito custo conseguem deitar e tirar aquele sono onde você realmente esquece de tudo. Tem pessoas que não. Mas o que eu quero dizer para vocês? Não é porque os 21 dias estão se encerrando que você vai desistir de tentar ficar ali quietinha com Jesus. E ainda que você fale, sabe o que você pode começar? A tentar falar pausadamente, né? Senhor, me ajuda. Eu quero ficar quietinha. Eu quero ouvir o som da sua voz. Começa a falar de forma pausada com ele, cada vez mais devagar, a ponto de você conseguir colocar, às vezes, uns segundos ali de silêncio entre uma palavra e outra, e aquilo vai te trazer um autocontrole, aquilo vai fazer com que te estimule cada dia mais, mas não desista de ficar a sós com ele. Ainda que você fale, mas fala lá com ele, calminha, como se você se visse realmente encostando a sua cabeça no ombro dele. Usa a sua imaginação. A palavra do Senhor diz que assim como imaginou a sua alma, assim é. Então deixa a sua alma imaginar aonde você está com Jesus. A irmã está falando aqui para nós, eu só consegui um dia, mas vou continuar esse jejum com o mesmo propósito. Louvado seja Deus. Espero em Deus que esse faça parte da minha vida. Não desistam, não parem, né, de ter esse momento, ainda que seja 5 minutos quietinha, sem falar nada.
Você pode ir ali se doutrinando, né? Você pode ir ali se policiando, né? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que Deus ele vai abrir, escancarar as janelas dos céus e derramar bênção sobre a sua vida. Amém? Gente, deixa eu só falar um pouquinho com vocês sobre aquele pedido exclusivo que eu fiz aqui ontem para vocês, sobre a nossa amiga Mariana. A Mariana teve uma evolução muito grande, gente. Eu agradeço de todo o meu coração cada oração de vocês, cada oração. Por mais que tenham sido segundos de oração, minutos de oração, horas de oração, eu glorifico a Deus por cada um de vocês, mas eu peço a vocês, não deixem de orar. Não parem de orar. Em nome de Jesus eu peço. Deus preparou uma médica cristã com um esposo cristão também para cuidar da Mariana. Então, para vocês verem o quanto essa menina preciosa é amada por Deus. Irmã, só ela? Claro que não, todos nós somos. Mas eu sei que existe algo muito precioso na vida da Mariana. Algo muito tremendo que Deus vai usar ela grandemente para levar esse testemunho de norte a sul, de leste a oeste, para verem a gloriosa mão de Deus na vida dela. E ela poder falar, eu tive um exército que orou por mim. Ela batalhando ali fielmente de noite, de madrugada, de tarde, de manhã, o tempo inteiro batalhando pela vida, para viver, para glorificar o nome do Senhor. E eu tenho recebido, né, poucas, né, notícias, mas na medida do possível, né, ali por mim eu falei para ela, mandei um áudio para ela, né, ainda está entubada, vai começar a extubação em nome de Jesus, já deu tudo certo, já deu em nome de Jesus, ela vai ser extubada, né, logo logo ela vai estar aqui comigo em live. Vou fazer questão de colocar ela na live comigo para vocês verem, ouvirem e glorificarem a Deus pela vida dela. Então, por favor, não parem, tá bom? Não parem de orar pela nossa Mariana. Postem, repostem, me marquem, né? Marquem a intercessão. Eu oro pela Mariana. Mariana, você faz parte das minhas orações. O que você quiser. Eu soltei uma foto, tá até lá nos meus destaques, se você precisar pegar. A Eli fez umas montagens, colocou a foto das meninas, colocou a foto dela, e eu achei lindíssimo. Faça o que elas fizeram, né? Coloque a sua foto. Vocês, eu acredito que vocês tenham essa ideia do quão precioso é, do quão tremendo é você ter uma cobertura, você ter pessoas orando por você quando você está enfrentando uma batalha. É uma gratidão que a gente não tem como pagar. É uma gratidão que não tem dinheiro que pague. É uma gratidão que fica eternamente dentro de nós. Quando meu esposo passou pelo vale da sombra da morte, eu me senti totalmente carregada pela intercessão, totalmente amparada. Veio os momentos de clamor, de choro, de grito, sim, grito que eu digo em oração, tá? Porque tem momentos que você tem que não apenas orar, que você tem que clamar, e clamar é uma oração mais enfática. O clamor é um grito da alma, tá? E eu sei que o tempo todo que eu pedia oração nos grupos pela vida dele, eu me sentia totalmente amparada por esse grupo de intercessão que nós estamos aqui nessa noite. Então, eu tenho certeza que a Mariana ela será eternamente grata pela oração de cada um de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Ela passou muito bem, né, durante esse dia, a madrugada também, a pressão estava estável, estava 10/6, né, baixinha, mas porque ela está nesse processo, né, aí de recuperação, de cura absoluta. Eu já tenho declarado nas minhas orações que a Mariana é completamente curada. Irmã, por que você fala é? Uma vez eu aprendi com o meu esposo, ele estava pregando, e aquilo me abriu os olhos. Existem dois verbos, o ser e o estar. Quando você diz eu estou curado, é algo temporário.
é algo que vai acabar, né? E vai retornar aquilo, porque é temporário, então passa. Agora, quando você diz eu sou, é eterno. Então se lembra disso. Eu sou, não estou. Estar é passageiro, né? E o eu sou é para sempre. Então a Mariana, ela é curada do alto da cabeça à planta dos pés. Quando você for declarar alguma coisa, não, eu não estou curada, eu sou curada. Eu sou liberta, eu sou abençoada, eu não estou, porque o estou é passageiro, vai passar, vai acabar, mas o eu sou não. E aí você se lembra do grande eu sou, ele é o grande eu sou, e nele nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Falando sobre isso, sobre nós sermos mais que vencedores, palavra de Deus para o nosso encerramento de hoje. Abre aí comigo a sua Bíblia. No livro de 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler primeiramente o versículo 8 e o 9, e depois nós vamos dar uma puladinha e eu aviso vocês. Vamos lá. Diz assim, ó. Eu acho muito forte essa palavra, gente. Toma posse dela hoje, tá bom? Ó, a Sabrina tá falando que ela não tá ouvindo. Se alguém puder... Ah, a Mariana já colocou aqui, ó. Entra e sai de novo. Muito obrigado, querida. Pastora, nessa manhã eu estava ouvindo a senhora e a tia Ju. Acabei dormindo e sonhei que fui até a casa da senhora. Que linda! Glória a Deus, meu amor. Louvado seja Deus. Aproveita, então. Entra mesmo na minha casa. Ora mesmo. Olha só o que Deus faz, gente. Ah, ainda bem que você falou isso, minha linda. Gente, nosso café da manhã. Nosso café da manhã é sábado agora. Nosso café da manhã, que horas mesmo? 7 horas da manhã. Deixa eu ver aqui. Eu via todos falando de uma experiência em uma visão e Deus me deu através da minha filha de 3 anos. Ela acordou de manhã e quando perguntei se ela dormiu bem, ela disse que tinha convidado Jesus para dormir com ela e sonhou que andava de mãos dadas com Jesus. Louvado seja Deus, que coisa mais linda, Senhor amado. Louvado seja Deus. Preciso de oração pelo meu esposo. Amanhã será definido a forma de tratamento para ele. Geraldo, Jojo, seu precioso esposo já é completamente curado. Ainda que ele tenha que fazer algum tratamento, o Senhor já preparou o melhor tratamento para ele. Ainda que ele tenha que fazer, faça todo o tratamento, faça tudo certinho. E vai passar tão rápido esse tratamento, e eu declaro que não será invasivo, não será doloroso, em nome de Jesus, e vai passar assim, ó. Quando vocês olharem para trás, vocês vão falar, uau, acabou, essa tempestade passou, em nome de Jesus. Seu Geraldo, toma posse da sua bênção. Vai ser um tratamento rápido, bem tranquilo. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que no próximo propósito nós já teremos as bênçãos, as respostas, os testemunhos para glorificar a Deus aqui. E o Senhor mesmo que vai escrever aqui para mim. A Jojo vai estar só falando, é verdade, é verdade, é verdade. E o Senhor contando em nome de Jesus. Tá bom, Jojo? Fica firme, porque eu creio nesse grande milagre em nome de Jesus. Amém? Delícia de bolo, irmã, quero um pedaço. Gente, sábado agora, talvez você esteja aqui e não saiba o que é isso. Sábado agora, 7 horas da manhã, a gente vai fazer um café da manhã. Irmã, como assim? A gente bate muito na intercessão a importância de nós estarmos à mesa. A importância de nós estarmos literalmente, né? Não é, é a mesa espiritual. Não é só a mesa espiritual. A mesa física, ela precisa fazer parte do nosso viver. Eu não vou nem falar do dia a dia, porque eu compreendo que não é todos os dias que você vai poder fazer isso. Então, teve uma direção que Deus me deu e eu compartilhei já aqui com vocês. Vou tornar a falar para que quem não ouviu, ouça. Eu queria participar do café da manhã no sábado, mas eu entro no serviço às 7h30. Vai ficar gravado, meu amor. Qualquer coisa, você assiste no próximo dia, faz o seu café da manhã lá e assiste mais cedo. Ou durante a semana,
não tem problema, tá bom? Então, a importância da mesa física, por quê? Na mesa tem cura, na mesa tem restauração de família, na mesa tem restauração de relacionamento, na mesa tem isso que nós estamos tendo agora, olho no olho, momento de comunhão, momento de compartilhar o pão, momento de você compartilhar uma palavra. E na primeira vigília online que nós fizemos, nós mencionamos que nós estaríamos subindo o monte, espiritualmente falando, no momento da oração, de adoração, né? JQV Ferraz está dizendo assim, eu ganhei uma mesa, não tinha, mas o Senhor nos deu e trouxe até a minha casa, glória a Deus. Olha aí a resposta já das mesas chegando. Quem não tem mesa já toma posse dessa bênção aí, em nome de Jesus, vai chegar a sua mesa. E quando nós fizemos essa primeira vigília, eu citei, né, que nós subiríamos esse monte e que o Senhor ele traria os mandamentos para cada casa, os mandamentos para cada família. Então era para a gente subir o monte e subir atenta, né, que Deus poderia dar, né, os 10 mandamentos na subida, ou lá em cima, ou na descida, ou durante a semana, mas que Ele nos daria, né? E quando foi... A gente nem tinha começado a vigília, acredito que tenha sido no próprio dia mesmo, as meninas que estavam comigo, eu até comentei com elas como é que foi, mas o Senhor tinha me dado 2 mandamentos. A pastora dos anjos vai se lembrar disso. E aí na hora da nossa oração, que a gente fez uma oração prévia, eu falei assim, gente, eu tô ansiosa para subir porque Deus me deu 2 e eu tô ansiosa para receber mais 8. E aí a pastora dos anjos, grandiosamente usada por Deus, falou assim, Ana, será que não é só os 2 que Deus tem para você que vão se resumir nos 10? Porque dos 10, depois Deus se resumiu em 2, não foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer esses 2, resume os 10 e ainda mais, né? E aí eu resolvi compartilhar com vocês um dos mandamentos, né, que Deus havia me dado. E um dos mandamentos que Deus me deu foi o seguinte: arrume a mesa. Você arruma a mesa e o resto eu faço. E o que era esse arrumar a mesa? Porque eu questionei o Senhor, eu falei, Senhor, como? Né, eu não consigo todos os dias. Quantas vezes, às vezes a gente acorda, né, atrasado, né, às vezes a gente acorda, tem que ser tudo na correria, e Deus falou assim para mim, não precisa ser todo dia. Pode ser um dia na semana, mas que seja com excelência. Pode ser um dia na semana, mas que seja com excelência. Você entendeu o que eu falei para você? Irmã, eu não consigo nenhuma vez na semana. Pode ser uma vez a 15 dias? Pode, desde que seja com excelência. E aí o que nós vamos fazer? Sábado agora, 7 horas da manhã. Eu vou abrir uma live e você vai poder se assentar à mesa comigo, na minha mesa, na minha casa, com a minha família. Não garanto que eles estejam ali, porque talvez vai descansar um pouquinho mais, porque sexta-feira, né, é dia de faxina, né, é dia de culto, é dia de compromissos. E aí qualquer coisa eles tomam um cafezinho deles mais tarde. Não vou demorar, tá? Não vou demorar na live, vai ser um café rápido, até porque eu sei que tem pessoas que trabalham, como a própria Aninha falou que vai trabalhar. Mas depois você pode prolongar, você fica com a sua família, você fica aí tomando o seu cafezinho com Jesus, tá? E eu só fiz uma exigência, prepara um lugarzinho lá para mim e um para Jesus. Se tiver só um espaço sobrando, eu divido a cadeira com ele, eu sento na metadinha da cadeira e ele na metadinha, ou ele me carrega no colo. Ou se não tiver, se todos os lugares estiverem ocupados, não tem problema. Eu e Jesus, a gente fica em pé ali, ao redor de vocês ali, não tem problema. Mas eu vou abrir a porta da minha casa, um lugar na minha mesa para vocês, e vocês vão me receber na casa de vocês. Tudo isso online, virtual, você pode ficar tranquilo que eu não vou reparar em nada em nome de Jesus, tá bom? Então... A Sueli está falando, eu já avisei minha filha e meu esposo que sábado teremos um café juntos na mesa, louvado seja Deus. Querido, eu compartilhei com vocês esse... Não vou trabalhar mais, estou de férias, glória a Deus, Aninha, glória a Deus. Vai poder sentar à mesa conosco. Eu compartilhei isso com vocês. Toma para vocês esse mandamento.
Não sei se você subiu o monte comigo aquele dia, se você subiu e não recebeu. Eu compartilhei com você para você tomar para você. Faça disso um mandamento dentro da sua casa, nem que seja uma vez no mês. Mas eu vou preparar uma mesa. Irmã, mas aqui é tudo bem humilde. Fica tranquilo, ainda que seja um pão com manteiga, um cafezinho puro. Não é o pão físico, mas é o pão espiritual que vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua família. E aí, eu procuro fazer todo sábado. É claro que tem um que a gente não consegue porque nós estamos em São Paulo em reunião ministerial. Mas a maioria dos sábados a gente faz aqui em casa. E nesse sábado eu coloco tudo de melhor que eu tenho. Então coloque o seu melhor copo, coloque o seu melhor prato, a sua melhor xícara, o seu melhor passador de manteiga. Coloque tudo o que você tem de melhor, inclusive o seu coração. Acorde um pouquinho mais cedo, toma um banho, se maqueia, fica bonita, né? Fica bonito também. Seu Orlando, talvez seja o seu Orlando ou a esposa, não sei, pode colocar aqui para mim quem que é. Será meu aniversário, se Deus quiser vou assentar com a minha família. Deus quer, minha linda, meu querido, Deus quer em nome de Jesus, porque Ele já preparou, Ele já marcou essa data para nós, em nome de Jesus. Então, eu e meu esposo estaremos juntos nesse café, iremos nos preparar, glória a Deus. Estou compartilhando com vocês isso. Talvez você até tenha mesa, já falei isso em algumas lives. Irmã, na minha mesa tem tudo menos espaço para a gente sentar. Te deixo esse desafio. Deixo esse desafio para você. Desocupe a sua mesa. Desocupe, tire tudo o que há na sua mesa. E deixe essa mesa somente para ocasiões de comunhão. Deixe a sua mesa somente para isso. Irmã, aqui a gente faz tudo, até passar roupa. Tudo bem, uma hora ou outra. Estou assistindo com a minha esposa, amparo é o meu, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém. E eu tenho certeza que vai mudar a sua história por completo. Em nome de Jesus. Estar na mesa muda a história de qualquer pessoa. É ensinamento, é bíblico. Foi na mesa que Jesus ele compartilhou o pão e os olhos daqueles discípulos foram abertos. Em nome de Jesus. A Sabrina está falando, eu e meu filho Wesley, especial, vamos tomar um café juntos. Glória a Deus, vou ficar muito feliz em ver vocês aqui em nome de Jesus. Peço oração pela vida do meu filho Isaac, que está fazendo 1 aninho de vida. Glória a Deus, Isaac, feliz aniversário, meu amor. Que Deus te abençoe, derrame bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que você ande, que você cresça, que você faça como Jesus fez. Cresça na presença do Senhor e seja um grande instrumento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, para a palavra de hoje, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, diz assim, um pouquinho sobre nossos 21 dias. Nós somos atribulados por todo lado. Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, mas não tem problema. A Maria Aparecida está dizendo assim, a minha mesa vivia uma bagunça, hoje ela é linda e arrumadinha para mim e para Jesus. Glória a Deus. Eu não tenho dúvida, tenho certeza. O filho da Sabrina fez aniversário ontem. Ontem não, anteontem, porque agora já é 25, né? Glória a Deus, feliz aniversário para o Alan-se, querida, em nome de Jesus. Viu? Que Deus o abençoe, derramando bênção sem medida sobre a vida dele. Também muita paz, muita saúde, muita alegria, em nome de Jesus. Aí diz assim, nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Viveu isso esses dias? Enfrentou algo semelhante, alguma coisa que encaixa com você? Pois é, olha aí, perseguidos, mas não abandonados. Oh, aleluia, aleluia, aleluia.
abatidos, mas não destruídos. Vou ler de novo para você. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Minhas amadas e meus amados, esses dias foram exatamente isso. Esses dias foram exatamente isso. Olha só, atribulados por todos os lados? Sim, por quê? Porque o inimigo ele está furioso. A Débora está perguntando qual é a passagem. Débora não, é Tatiane. Diz assim, a passagem é 2 aos Coríntios, minha linda. 2 aos Coríntios, capítulo 4, estamos no 8 e 9. 2 aos Coríntios, 2 aos Coríntios sim. 2 aos Coríntios 4, 8 e 9. A Zumara está dizendo, hoje foi difícil. Mas espera só um pouquinho que eu vou ter uma coisinha abençoada para declarar sobre a sua vida, sobre cada um de nós. E olha isso, ó. Atribulados por todos os lados, mas não angustiados. Perplexos, eu acredito que todos os dias, mas não desesperados. Chegou o momento da gente, não sei você, mas eu cheguei, sabe o choro da Chiquinha? Que ela chega a se contorcer? Tiveram dias assim, mas em nenhum deles nós fomos desamparadas. Em nenhum desses dias o Senhor falou, não, vou deixar ela sozinha hoje porque ela sabe se virar. Em nenhum momento, em nenhum desses dias Ele deixou a gente se virar. Sabe o que muitas vezes acontece? A gente quer se virar, a gente quer fazer. A gente acha que é autossuficiente. A gente acha que dá conta. Vou te falar, não dá não. Sem Ele, a gente não dá conta. Sem a presença dEle, sem o secreto, sem você trancar a porta do seu quarto e ficar a sós ali, a gente não dá conta. Hoje, quando eu entrei no secreto, eu vi uma placa na porta. Não existe, mas eu vi uma placa. E a gente pode até montar. Minha amiga Eliana com certeza já está imaginando essa placa e ela já está criando e vai chegar para vocês. Aonde nós podemos escrever no secreto. Talvez só nos primeiros dias. Cida, já vou falar com você sobre isso, meu amor. Espera só um pouquinho, já vou voltar nisso que você escreveu aqui agora. Talvez só no início você vai ter que explicar o que é essa placa, mas depois eles já vão entender. Que quando você estiver dentro desse quarto e essa plaquinha estiver na porta, sabe aquela plaquinha que quando você vai num hotel, você coloca a plaquinha, se você ficar 2 diárias, você coloca a plaquinha que você quer que a camareira passe, limpe, deixe limpinho para quando você voltar. Se você não quiser que ela entre, você não põe a placa. É uma forma de comunicação. Outra sinalização, quando tem exames de raio-x acontecendo ou algum outro exame acontecendo, fica uma luz acesa, sinal de que ninguém pode entrar naquela sala. Um sinal de alerta. Querido, quando você estiver nesse quarto e essa placa estiver ali naquela porta, ninguém vai entrar. Ou se entrar, você pode deixar a porta destrancada, mas no sentido de entre para entrar no mesmo lugar que eu estou, não para falar comigo. Eu me lembro de um relato que o nosso missionário ele conta, que ele foi para falar com um grande homem de Deus lá fora em outro país. E ele foi sem avisar, né? Ele falou assim, não, eu vou lá, preciso conversar com ele. E ele foi. E chegando lá, a secretária falou assim pro missionário, né? Ô, seu Soares,
Eu vou usar o secreto, mas não foi essa palavra que ela usou. Ela usou, sei lá, estava orando, mas eu vou usar o secreto que é o nosso. Ô, seu Soares, então o seu fulano tá no secreto. Aí o missionário falou assim, eu vou sentar aqui na recepção, então eu espero. Aí ela falou assim, então, ele tá no secreto. Não, tudo bem, eu compreendo, não, eu não vou atrapalhar não, eu vou esperar. Aí ela falou assim, seu Soares, ele não tem hora para sair. Ele pode ficar lá até amanhã, porque a gente não pode entrar. E já teve dias dele ficar dias e noites lá dentro e a gente não pode entrar. É ordem. Naquele momento o missionário foi embora e falou, quando ele encerrar, você me avisa que eu volto. Amadas, você tem noção do que é isso? De você entrar no seu quarto e a sua família saber que você está no secreto e falar assim, nossa, eu quero entrar, mas porque eu quero ir para esse secreto, eu quero ir para esse lugar que a minha esposa, que a minha filha, que a minha mãe, que o meu esposo, que o meu filho, que o meu pai está. Isso aconteceu comigo quando eu fui batizada no Espírito Santo antes do meu batismo das águas. Eu acho que eu já contei aqui, se eu não contei eu vou relatar para vocês, porque foi algo semelhante. Eu tinha ido embora para Santa Catarina, né? Minha mãe tinha ficado em Atibaia e eu tinha ido. Eu falei, eu vou embora, eu vou tentar minha vida lá no Sul. Era sempre um sonho que eu tinha, né, de voltar a morar perto dos meus familiares, de voltar a morar perto deles. E eu falei, vou ir morar com os meus tios, com os meus primos. E aí eu fui. E essa minha prima que me ganhou para Jesus, né, sem falar da minha mãe em conjunto também, ela já ia para a igreja, ela estava uma bênção, né? Ela, o namorado, só que nesse dia, acho que já eram noivos nessa época. Nesse dia nós estávamos na sala, né? Eu, meu tio, minha tia e meus 3 primos. Minhas primas eram 2, o menino, meu primo, acho que não estava nesse dia. Tava meu tio e minha tia em um sofá e eu e minhas 2 primas no outro, assistindo o quê? Missionário. Eles colocavam o missionário todas as noites pra gente assistir. E aquilo me fortaleceu muito, porque eu ainda não era firmada, né? Eu estava bem no comecinho, mas eu já sabia o que eu queria, né? Eu já tinha uma certeza dentro de mim. E, inclusive, eu tinha ido para Santa Catarina com o meu batismo marcado, né? Aí eu falei, não, eu vou embora para lá, mas aí eu me batizo lá. Mas eu tinha essa certeza, convicção dentro de mim. De repente, essa minha prima, a Zô, ela levanta do nada, ela deu um salto do sofá e ela falou assim, gente, eu preciso entrar para orar, se vocês quiserem entrar para orar comigo, mas eu tô sentindo, é muito forte, eu vou entrar e se vocês quiserem a porta vai estar encostada. Ela entrou e ela começou a orar e ela buscou a Deus de uma forma tão intensa, tão maravilhosa que parecia que a casa sacudia. De repente a minha tia levantou e falou, eu não tô aguentando, eu tô indo lá. Minha tia foi também. De repente a minha prima, a irmã dela, levanta e fala assim, eu tô indo também. E essa minha prima que eu falei pra vocês, da unção do riso, que foi a primeira vez que eu tinha visto na minha vida a unção do riso, né? Nessa segunda minha prima. A primeira foi lá, começou a orar, e o fogo de Deus, a glória de Deus começou a descer naquele lugar. A minha tia foi, minha prima foi, meu tio foi. De repente eu me vi sozinha naquela sala, eu falei, gente, eu não posso ficar de fora disso. Eu preciso saber o que está acontecendo lá. Eu não sabia o que era. Eu preciso entrar para saber, eu preciso saber o que está acontecendo lá dentro. E eu entrei. No que eu entrei, eu só me lembro de ter me ajoelhado. Eu me ajoelhei e ali foi algo surreal que aconteceu na minha vida. E foi naquele dia que eu fui batizada no Espírito Santo. E quando a gente estava, né, encerrando já aquele momento tão tremendo, tão precioso, eu abri os meus olhos e eu estava no colo da minha tia, como se fosse realmente um bebê, todo encolhidinho, e ela me balançando, chorando comigo, orando em línguas comigo e as minhas primas também. Então, falar de experiências com Deus, eu sou apaixonada por isso. Eu sou completamente dependente de experiências com Deus. Então, essa placa que eu vi ontem, nós vamos elaborar. E você que deseja, a gente manda para você. E
A irmã Sueli está falando, irmã, no começo eu comentei que vou ser avó. Chloe está vindo a qualquer momento e hoje, o último dia, estamos na expectativa de que ela nasça. Glória a Deus. Chloe, venha na presença de Deus, venha no tempo de Deus, no momento dele, na presença dele, em nome de Jesus. E que mês lindo você escolheu para vir, hein, Chloe? O nosso mês. E então a gente vai produzir, né, essa plaquinha para que você possa colocar no seu quarto, no lugar aonde você for. E ali você coloca e já explica. Olha, a hora que essa plaquinha estiver aqui, se você quiser entrar para orar, entra comigo. Só não fala comigo naquele momento. Já viu aquele momento que às vezes a gente está na igreja e a pessoa está lá orando, aquele fogo de Deus está caindo e alguém vai lá e fala com ela, sacode ela? É a mesma coisa que jogar um balde de água fria na pessoa. Não faça isso. Por favor. Se você vê que a pessoa está orando, espera o tempo que for. Espera ela abrir os olhos e aí você fala com ela. Santa Ceia, quando você vê que acabou que a pessoa acabou de tomar o suco, né? Acabou ali o momento, não arranque o copinho da mão dela, pelo amor de Deus, deixa aquele momento acabar, né? Não vai lá e arranca o copinho dela, porque é um momento muito sensível. A presença de Deus é muito sensível na nossa vida. Então, para a pessoa perder aquele momento de renovo, é tudo que o diabo quer. Então, assim, aproveita, até você, aproveita para orar, por mais que você seja obreiro, né? Não arranca o copinho da mão dela, deixa ela te entregar quando todo mundo abrir os olhos. E outra, se ela quiser, né, não ficar com o copinho, ela coloca em cima do banco. De cima do banco, se você alcançar, você pega. Não pede licença para ela também não, para você pegar o copo. Não, a não ser que ela esteja de olho aberto. Mas se a pessoa é de Deus, se a pessoa ela é fogo puro, ela vai estar com certeza de olhos fechados. Não joga um balde de água gelada nela, não. Não arranca o copinho dela. Se você perceber que alguém está ali na presença de Deus, não tira ela daquele momento, né? A gente vai produzir e a gente vai dar um jeito de soltar essa plaquinha, nem que seja uma foto e você tira print, ou você manda lá, irmã, eu quero a plaquinha e a gente manda. Em nome de Jesus, mas essa plaquinha vai existir. Se já não estiver pronta, Dona Eliana já deve ter feito essa plaquinha, porque a Eli, quando você fala do bolo do fubá, ela já vem com o bolo de fubá e erva doce junto, ou o bolo de fubá cremoso. Ela já é fantástica. E eu quero continuar essa palavra porque Deus ele falou muito mais. E olha, o 15, ele diz assim, ó. Por causa disso, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graça de muitos, aumentar a glória de Deus, para a glória de Deus. O 16 é importante para nós, diz assim, ó. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. Meu Deus, presta atenção, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera em nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Amadas, essa leve e momentânea, olha o que diz aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea aflição opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Tudo isso que você enfrentou ou está enfrentando está te proporcionando um peso eterno de glória.
Amadas e amados, em tudo e em todos os momentos, Ele é conosco. Por mais difícil, batalhas, aflições, dias maus que a gente enfrente, se você tiver o hábito do secreto, você vai ver que vai se tornar mais leve. Vai acabar as batalhas? Não. Porém, elas vão se tornar mais leves para você enfrentar cada uma delas. Não é porque o nosso propósito de 21 dias está encerrando hoje, deixando um gostinho de saudade, não das batalhas, né? Mas de estar aqui, né? De ter esse compromisso, que isso venha te proporcionar mais momentos com Ele, que isso venha ter te ensinado que não existe lugar melhor do que o secreto. Um parque de diversão é gostoso? Muito gostoso. Casa da família? Muito gostoso. Passear, muito gostoso. Churrasco, muito gostoso. Tudo, tem muitas coisas boas para a gente desfrutar. Muitas coisas boas. E não é errado você desejar, sonhar e lutar pelos seus sonhos. Não é errado. Vá sim, vá em frente. Agora, falar para vocês que algum desses lugares que eu mencionei é melhor do que a presença de Deus, eu não posso falar isso para vocês. Na presença de Deus você tem cura. Na presença de Deus, quando você entra no secreto, você recebe renovo. Na presença de Deus, você pode até chegar lá acabada, destruída, perseguida, mas você sai de lá totalmente avivada. Ainda que tenha momentos que você não consiga expor nenhuma palavra. Já teve dias de você chegar assim na presença de Deus? De você não conseguir abrir a boca para falar, só vinha lágrimas, só choro, só choro, só choro. E tá tudo bem, tá bom? Porque ainda que você não tenha falado nada, cada lágrima Ele conhece o sentido de cada lágrima que você derramou. E cada lágrima fez sentido para Ele. Não foi banal, não foi desprezível. Não, você não é desprezível para Ele. Você é amada, você é amado, você é precioso, você é preciosa para Ele. Ah, irmã, para mim que sou homem é uma coisa tão difícil de entender. Não, não veja como difícil. Às vezes a gente masculiniza, talvez seja essa palavra, ou talvez vocês homens tentem ver a presença de Deus de uma forma tão durona, sendo que Ele é tanto amor, né? Sendo que Ele tem tanto amor para derramar sobre cada um de nós, né? Um Pai tão bondoso, um Pai tão amoroso, que sabe repreender, sabe falar para nós, engole o choro, né? No 7º dia, depois de chorar rios, né? Nos 7 dias, quando entramos no 8º, Ele vira para nós e fala, engole o choro, agora entra e vai conquistar, né? Novamente aqueles que o diabo tentou roubar de você. Lembra disso? Aquele dia para mim foi muito forte. Eu acho que foi um dos mais impactantes. Os 7 primeiros foram maravilhosos, porque eu acho que a gente chegou bem abaladas, né? Bem necessitadas da presença dele, e Ele permitiu, né? Ele colocou ali o bálsamo dele nas nossas feridas, ali Ele acolheu, ali Ele trouxe para perto. Mas quando chegou no 8º dia, Ele diz assim, engole o choro e vai lá e arranca os seus daquele lugar, vai lá e resgata, vai lá e faz o que tem que ser feito, vai porque eu sou com você, né? Tiver que chorar, você chora depois, mas engole o choro agora, seca a lágrima, faz igual a Sofia faz, mamãe, arranca a cara de choro aqui para mim, seca tudo aqui, mamãe.
E Ele fez isso conosco. Mas depois, você percebeu que você estava mais valente? Difícil, muitas vezes arrastada, mas foi totalmente necessário. Totalmente necessário cada dia desse propósito. Para mim, eu resumo como um divisor de águas. Foi muito impactante na minha vida. E eu quero, nesse momento, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pessoas que já estão aqui na caminhada conosco, pessoas que chegaram nesse propósito. E digo para você que chegou nesse propósito, se prepare, porque é o seu primeiro de muitos, de incontáveis. Você que já está no 5º, no 10º, no 20º, sei lá que número de propósito que você está, porque eu nunca contei, nunca parei para contar, nem consigo. Mas viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Viver com propósitos, viver no secreto, fechar a porta, né? Ficar ali no secreto com Ele, não tem preço. Então, que você possa estar preparado para viver mais propósitos conosco. E a gente só espera realmente Ele falar: abre o forninho. Irmã, o que é isso, forninho? Os forninhos é onde ficam os nossos propósitos no coração de Deus. Eu usei esse termo um dia que eu tentei fazer um pudim e tirei ele umas 3 vezes, tentei restaurar ele 3 vezes e não deu certo. Quase tivemos que tomar de canudinho, mas também não deu certo. Então, tudo que a gente faz tem um tempo certo, um momento certo. E se não for no tempo de Deus, não vai dar certo. Então, todo propósito, a gente sempre espera uma confirmação do Senhor. Então, eu não faço nada de mim mesma. Tudo que eu faço, eu procuro me consagrar, pedir para Deus até mesmo confirmações, e Ele é um Deus especialista em confirmar o que Ele quer. Pode acontecer dele confirmar da noite para o dia? Pode, então sempre estejam atentas. Sara, não ri não, meu bem, tentei arrancar esse pudim, acho que umas 3 vezes tentei restaurar ele, não deu. Aí eu falei, gente, não é possível. E aí as meninas até me ensinaram um monte de dicas. Sei lá o que eu fiz, eu não lembro. Mas eu sei que umas 3 vezes eu tentei restaurar ele e não deu certo. E aí, ou seja, né, tem a forma certa de ser feita. Um bolo, se você tira antes do tempo, você come um bolo cru. Se você passa do tempo, você come um bolo queimado. Uma gestação, se você tira o bebezinho antes, pode ser perigoso. Se ele nasce depois, pode ser perigoso. Então, tudo tem o tempo certo. E os propósitos, eles vêm na hora certa. Quando Deus ele abre o forninho e Ele fala mais um propósito prontinho para ser entregue, para ser feito. E eu sempre vou estar comunicando, seja nos stories, seja através de vídeos, de lives. Mas a gente sempre procura fazer aqueles preparos, né? Para te deixar sempre antenada, sempre preparada, como foi esses 3 dias onde nós nos preparamos e Ele mudou tudo, né? Ele alinhou do jeito que Ele quis, da maneira que Ele quis, né? Mas não deixe de continuar buscando não fazer mais o mau comportamento. Não faça mais aquilo que você fazia há 21 dias atrás. Talvez você tenha feito durante esses dias, a gente até falou, lembra? Que doeu. A Cida até comentou algo ali que eu falei que eu ia retornar a falar. E eu falei, acho que isso ontem ou anteontem, que até uma intercessora veio falar comigo e ela falou exatamente isso, Cida. Irmã, às vezes a gente falha tanto e bem naquilo que a gente falou que a gente não quer falhar, bem naquilo que a gente está relutando, a gente está sendo ali esmagado, prensado, e é bem ali que a gente vai e erra de novo. E aí chega uma hora que você se sente até envergonhado, você fala assim, poxa, eu nem vou mais, né? Nem vou mais falar com ele porque eu já estou até com vergonha, né? Já pedi tanto perdão, já pedi, parece até ser sem vergonhice minha. E isso, o diabo,
Ele tem tentado fazer justamente para você achar que não é merecedor do perdão, que você não é merecedor da graça de Deus. Dá um pé nesse capeta, manda ele bem embora e bem longe e mostra para ele que o Deus que você serve é um Deus de amor, é um Pai de amor que está de braços abertos para te perdoar quantas vezes forem necessárias. É claro que você não vai ficar de barganhagem com ele, você não vai ficar barganhando com ele todo dia, você sabe que é errado, você faz. Não, às vezes é algo que sai sem querer, é algo que você não quer mais fazer e você fez, e aí você se arrepende, e aí você fica envergonhado, e aí você fica triste, constrangido, você não quer mais nem buscar Deus. Não, não faça isso. Não faça essa maldade com você mesma, né? Deus, ele tá lá dizendo: filha, vem pro secreto, fecha a porta do seu quarto. Tem uma música do Marquinhos Gomes que fala: fecha a porta do seu quarto e ora. Ela é lindíssima. Fecha a porta do seu quarto, coloca esse louvor e fala com Deus lá no secreto. Não faça essa maldade com você, né? De achar que Deus não vai te perdoar. Ele já te perdoou. Quando bate esse arrependimento, já é o próprio Espírito Santo de Deus falando com você: filha, você é amada. Volta, vem para a minha presença. Eu tenho algo novo para derramar sobre a sua vida. Então, não entra na onda do diabo, achando que ele não tem mais perdão para você. Ele tem sim. Ele tem perdão para você todos os dias. E, inclusive, esses dias eu estava meditando sobre isso quando a intercessora falou isso para mim, a irmã Cida também, da minha igreja. E aí a palavra que caiu para mim naquele dia foi justamente sobre isso, que não há perdão quando pecamos contra o Espírito Santo de Deus. Para isso, não há perdão. Agora, para as nossas limitações, para as nossas falhas, Ele está pronto para nos perdoar, para nos redimir, para nos resgatar, para nos dizer todos os dias: filha, você é minha. Eu te amo. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre mim, é sobre Ele, é tudo sobre Ele, tudo absolutamente sobre Ele. É porque eu mereço? De jeito nenhum. É porque eu não mereço? É porque eu sou assim, porque eu sou assado, porque eu sou, porque eu não sou? Não, não tem nada a ver com isso aqui, tem tudo a ver com Ele. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. É por causa dEle, por Ele, que Ele está falando: vem porque você é minha, eu te amo e eu quero você desse jeito, porque eu tenho perdão para derramar sobre a sua vida. Amém? Rose, o nosso café da manhã vai ser pelo Instagram e também pelo Meet, tá? O Meet também vai estar aberto, tá? Eu vou abrir sim pelo Instagram. Pelo Meet, geralmente eu abro uns 10 minutinhos antes, tá? Pra gente se preparar, pra eu dar um bom dia lá pras meninas. Irmã, como é que faz para entrar pelo Meet? Você precisa estar no grupo das intercessoras. Torno a falar, se você quer fazer parte do grupo da intercessão, é muito bem-vinda, né? Não temos restrições, não temos o que dizer: olha, se você for assim não pode, se você for assada não pode. Você pode. Nós precisamos de mulheres dispostas a dobrar os joelhos e a interceder, a clamar, a pedir, a implorar, muitas vezes por vidas. E eu vou ser bem sincera com vocês. Eu achava que eu já tinha intercedido uma vez. Eu achava que eu sabia o que era interceder. Mas a Mariana, a vida da Mariana me ensinou a interceder. Esses dias têm sido dias de intensas intercessões. E pela vida dela eu vi, eu senti o que é uma intercessão. E intercessão é uma oração que chega a doer o seu ventre. É uma dor que você não consegue explicar. É uma dor que não é sua. Mas você se pega num choro, numa oração por alguém,
E quando você recebe um retorno, que aquela pessoa está bem, gente, não tem explicação. E quem é que ensina a interceder? O próprio Espírito Santo. Não tem segredo. Basta você orar. Dobrar os joelhos é um requisito, mas se você não pode dobrar os joelhos, você pode orar deitada, você pode orar em pé, você pode orar sentada, você pode orar do jeito que você estiver e puder, né? E é sobre isso. Tem uma irmã aqui, meninas, peguem o zap dela, por favor, e acrescentem ela lá no grupo. Vocês também que quiserem, chama a gente, né, lá no direct. Eu já mandei o link para bastante meninas que me chamaram. Vão ser muito bem-vindas para estarem entrando conosco, em nome de Jesus. Amém? Gente, foi simplesmente maravilhoso estar aqui com vocês esses 21 dias. Quero agradecer a equipe, as meninas que me dão suporte, sejam aqui para me ajudar quando eu não posso abrir, por momentos que realmente não deu, por momentos que realmente eu não pude. Eu agradeço de todo o coração a vida de cada uma de vocês, toda a equipe. Agradeço as intercessoras que são diretas minhas, que oram pela minha vida. Agradeço toda a cobertura espiritual que vocês fazem por mim e pela minha família. Agradeço cada intercessora, cada uma de vocês que entrou, que fez esse propósito. E saiba que eu vou estar sempre aqui à disposição, não apenas eu, porque eu sozinho não sou nada. Eu e a equipe, né, estamos aqui para te ajudar. Eliana, Mavi, Silvia, Laisa, Roberta, enfim, tem uma porção, é um bando, né? Somos um bando, né? Andamos em bando, não sabemos, né, mais andar sozinhas, né? Então, e seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, né, a esse ministério de amor, ministério de amor ao próximo, ministério de intercessão. Se resume, para mim, o resumo da intercessão é amor ao próximo, né? Amor a um próximo que talvez você nem conheça nesse mundo, né? E foi muito bom estar aqui com vocês. Vamos fazer a nossa última oração, encerrar esse propósito, e esteja aí preparada para o próximo, em nome de Jesus. Amém? Ó, a Silvia tá até me ajudando aqui, ó. Nos chama em algum desses arroba no direct que adicionamos as irmãs. Isso mesmo. As meninas deixaram aqui vários arrobas aqui, que é o delas, que elas me ajudam, né? Só você chamar e elas vão adicionar vocês, vão me ajudar, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar então. Amado Deus, nosso Pai, nosso maravilhoso Pai. Jesus, obrigada. Obrigada por esses 21 dias. Obrigada por esse tempo tão precioso, tempo de esmagamento, tempo de moldar, tempo de descer na casa do oleiro, tempo de se deixar ser refeitas. E dói, mas vale tanto a pena, vale tanto, Senhor. Por mais que tivemos deslizes, escorregões, mas a sua bondade sempre esteve ali e sempre estará para nos ajudar, para nos acolher. Senhor, em nome de Jesus, nos conduza a um caminho de santidade, a um caminho no secreto, a um caminho, meu Deus, de relacionamento contigo. Nos conduza, Paizinho, nos conduza a um tempo, Pai, de mulheres e homens sedentos pela sua presença. Meu Deus, eu oro nesta madrugada, Pai, para que o Senhor derrame em nossas casas a sede da sua presença. Que essa sede e fome, meu Deus, venha nascer agora, nesse momento, no coração dos nossos familiares, tanto os que moram conosco quanto os que não moram. Meu Deus,
A tua palavra diz que até o desejo de te adorar vem de ti. Põe esse desejo agora, papai, no coração dos nossos, aonde quer que eles estejam. Não existe barreiras no mundo espiritual. Não existe, meu Deus, distância que possa impedir o que o Senhor quer fazer. Agindo eu, quem impedirá, diz a tua palavra. Meu Deus, eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor. Eu peço isso de todo o meu coração, meu amado, que nossos familiares se rendam à sua presença, que nossos familiares, meu Deus, sintam fome, sintam sede da sua presença, que ao verem essa plaquinha na porta do nosso quarto, que eles desejem entrar, que eles sejam atraídos para esse ambiente de glória. Meu Deus, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, que a nossa casa, Jesus, venha a ser realmente a casa de oração. Meu Deus, como aquele propósito que o anjo, meu Deus, que nós fizemos a casa de Maria, minha casa será chamada casa de oração. Aonde nós decretamos, Pai, que anjos, assim como saiu um anjo lá da casa de Maria e libertou a Pedro, meu Deus, que a nossa casa verdadeiramente seja uma casa de oração, casa de intimidade, casa de relacionamento com a tua presença, que a nossa casa, meu Deus, venha a ser uma sarça ardente, venha a ser, meu Deus, um fogo santo, um fogo puro, um lugar de adoração, um lugar onde, meu Deus, pessoas são curadas, pessoas são restauradas, famílias são restituídas em nome de Jesus, Pai. Que a minha casa seja a tua casa, que a minha casa seja um lugar, meu Deus, da presença do Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro, Pai, para que a nossa família venha a ser um canal, para que a nossa família venha a ser, Jesus, instrumento de poder em tuas mãos. Meu Deus, eu quero te glorificar por cada milagre que o Senhor operou, porque eu creio que milagres aconteceram de vida em vida, de pessoa em pessoa que está aqui conosco, tanto os que estão ao vivo, tantos que vão assistir depois, que fizeram esse propósito, mas fizeram em horários diferentes, e não tem problema, ainda que não conseguiram fazer conosco ao vivo, mas fizeram depois, vão encerrar daqui a pouco em outro horário e tá tudo certo. Meu Deus, obrigado por cada um deles, Pai, obrigado, meu Deus, por ter alcançado cada vida. Se uma mulher, ou um homem foi alcançado, foi transformado, voltou para a presença do Senhor, te aceitou como único e suficiente Salvador, se um só aconteceu isso, já valeu a pena. Valeu a pena cada esforço, cada sacrifício. Valeu a pena, meu Deus, cada batalha, cada lágrima derramada. Meu Deus, porque sabemos, Pai, que uma alma é tão valiosa para o Senhor. Uma alma vale tanto para Ti, Jesus. Meu Deus, desde já eu te agradeço. Eu apresento esse propósito. Ele está se encerrando hoje, mas que a gente leve esse aprendizado para toda a nossa vida. Tempo de secreto, tempo de silêncio, tempo de me davar, tempo de estar ali quietinho na presença do Senhor. Nós precisamos desse tempo, Pai. Precisamos desse momento na Tua presença, em o nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Te glorificamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Senhor, eu abençoo a nossa água. Eu abençoo, Senhor Jesus, o azeite que será usado para ungir e consagrar os nossos familiares, a nossa casa, o portão, as janelas, as portas. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, trazendo, meu Deus, esse fortalecimento em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meu Deus, eu aproveito esse momento também para declarar a bênção do Senhor lá para Mariana, onde quer que ela esteja, que a bênção do Senhor, a regeneração, a restauração, o milagre, ele venha se concretizar dia após dia. A Mariana é uma bênção, a Mariana é curada, a Mariana é totalmente restaurada para a glória do Teu nome,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu abençoo todos os pedidos de oração. Eu declaro a bênção do Senhor sobre todos os aniversariantes que falaram aqui. Meu Deus, eu abençoo a todos os pedidos de oração, que o milagre alcance cada vida, cada família, no nome de Jesus. Amém, Deus, e graças a Deus. Amém. Amém, queridos, queridas. Um beijo grande no coração de vocês. Ó, se sintam abraçados. Eu oro pela Mariana. Tia Lê, muito obrigada. Muito obrigada. Orem mesmo. Eu tenho certeza que ela vai testemunhar a glória de Deus na vida dela em nome de Jesus. Amém? Beijos. Deus abençoe vocês. Fiquem ligadinhas. Fiquem aí atentas, porque tem muito propósito. Falando nisso, a Tia Ju começou um propósito extraordinário, né? O jejum, né? Tia Ju, só confirma aqui para mim. Vai voltar a ser às 10, às 22? Ou a senhora vai fazer perto da meia-noite mesmo? Porque amanhã elas que estão aqui já podem, né, ser inseridas nesse daí, já dando continuidade com vocês lá. Deixa eu só ver o que a Tia Ju fala aqui para nós. Grandes coisas fez o Senhor. Mariana já é curada em nome de Jesus. Tia Ju, às 22? 22? Ah, eu vi aqui um sim. Acredito que seja às 22. Nas sextas estaremos em... na sexta, então amanhã não tem, né? Amanhã não tem, e aí sábado e domingo não entraremos, então volta na segunda-feira, certo? Segunda-feira vocês podem aguardar só na segunda, isso mesmo. Então, hoje o jejum sem fermento e a senhora não parou de falar de bolo. É assim mesmo, meu amor, quando a gente tá em jejum chega tudo que você imagina. Ó, segunda-feira com a Tia Ju, tá bom? Às 22 horas, tá sendo bênção, tá sendo jejum e oração. Entra lá, porque vai ser maravilhoso, né? Ontem ela entrou conosco, hoje ela tá aqui com a gente, mas a partir de segunda às 22 horas com a Tia Jusce, em nome de Jesus, tá bom? No jejum a gente continua, exatamente, só não vai ter a live, né? Devido aos cultos que já tem, vigília que tem, né? Mas na segunda-feira a gente vai estar lá juntas às 22 horas em nome de Jesus. Amém? Tchau, queridos. Deus abençoe. Corre lá pro secreto, tá? Ah, irmã, não dá para fazer agora, não tem problema. Faz o horário que você puder, mas faz, tá bom? Tchau, queridos. Deus abençoe cada um de vocês.